noite a todos. Comparecem diante de todos nós, Leonardo e Caroline, portando o documento de termos de casamento religioso com efeito civil, balizado pela Justiça, chancelado pela Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, qual faço parte como pastor da igreja. Para nós é uma alegria muito grande nesta hora, né? Carolina e Léo. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse encontro, por essa oportunidade, por esse dia tão esperado. Pedimos a tua bênção, a tua mão sobre nossas vidas nesta hora. Ser conosco nessa cerimônia, ser conosco nesse encontro, nessa reunião. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, gente, eu quero deixar um texto aqui. Todos nós, na verdade, pode assentar, poder assentar. Deixar esse texto que encontra-se no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2. Foi o primeiro milagre de Jesus. Milagre inaugural de Jesus foi no casamento. E não é uma coincidência, não foi à toa que isso aconteceu. Então foi um privilégio tremendo, foi a inauguração do ministério salvífico do Cristo, o primeiro milagre dele, a primeira maravilha, a primeira manifestação de forma miraculosa, de forma visível diante de todos, foi através do casamento, foi no casamento. E João relata no capítulo 2, assim, dizendo, primeiro versículo: e ao terceiro dia fizeram uma boda em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para o casamento. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma delas cabiam 2 ou 3 almudes, cerca de 50, 75 litros. Disse Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. Versículo 8: disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala, ao mestre de cerimônia. E levaram. E disse o mestre de cerimônia: todo homem põe primeiro o vinho bom, serve o vinho bom. E quando já todos têm bebido, satisfeitos, então serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Esse texto, acredito que seja conhecido de todos nós, independente de serem evangélico ou não, independente das religiões. Jesus é um mito histórico. Jesus é o que comprova, talvez, o homem que viveu entre nós, porque enquanto Jesus esteve conosco, era 100% homem, 100% Deus. Então, diante de toda a história da raça humana, não se encontra dentro dos seus estudos, não se encontra um outro mito histórico que tenha comprovado, que tenha confirmado tantas comprovações sobre a sua existência, senão Jesus Cristo. Mais de 95% das suas citações são comprovadas através dos sítios arqueológicos, através de várias escavações, de vários estudos, e através de muitos bilhões de seguidores no mundo inteiro. Então, independente das religiões, é impossível negarmos a existência e a influência de Jesus Cristo. E para aqueles que veneram e que admiram e que seguem a sua vida, nós vemos o primeiro milagre de Jesus sendo feito no casamento. Jesus chega numa festa, numa cultura judaica da sua época, durava em torno de 7 dias, porque as pessoas não tinham carros, né? Não havia helicóptero, não havia nem BRT na época existia. Então não havia como se locomover, as pessoas somente através de carruagens, através de cavalos. Os menos afortunados iam a pé mesmo.
suas caminhadas, que era muito tradicional da época. Então a festa durava 7 dias, né? Não será como essa aqui, com certeza, mas a cerimônia não, mas a festa vai durar bem mais do que 7 dias, né? Léo e Caroline, com certeza. Mas naquele costume, naquela época, as pessoas vinham de longe, então tinha que ter esses dias para que as pessoas pudessem chegar até lá. E naquela época existia o vinho como hoje, mas não na cultura como era na época. O vinho era integrante da cesta básica. A presença do vinho, como azeite, por exemplo, como óleo, como a farinha, alguns alimentos era cesta básica, era o que fosse pra gente o feijão e arroz. Então o vinho da época, existia 2 tipos de vinho, o vinho com álcool e o vinho sem álcool. E em algumas ocasiões, até mesmo pela citação bíblica, é muito comprovado que existia vinhos sem álcool. Mas em outras, também com álcool. Lá no Velho Testamento também tinha. Então, inclusive, quando eu estive em Israel e nem em Caná da Galileia, eu comprei e trouxe, uma garrafa de vinho sem álcool. É um processo que eles tiram antes da fermentação, mas que é um pouco mais do que um suco, mas não é um vinho. Pois bem, o vinho fazia parte da cesta básica da época. Então, um casamento que não tivesse o vinho era mais ou menos uma festa que faltasse lá os canapés, ou o salgadinho, ou o churrasco, a carne. Vamos para um churrasco e falta carne. Olha aí o micão, né? Olha aí o vacilo. Então chamamos para comer um churrasco e no meio do churrasco falta carne. É mais ou menos a saia justa, é mais ou menos isso que aconteceu na época. Essa falta de vinho e a provisão de Jesus, o desespero que todos vão até Jesus para que Jesus pudesse, e Maria vai até Jesus porque sabia que ele poderia resolver, né? Ele tinha algo a mais que poderia resolver, mesmo até então ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Então Jesus chega nesse momento para prover o vinho, lembrando que o vinho não é como é um acessório de hoje. Numa festa falta vinho, tem outras bebidas, ou suco, existe refrigerante, existe outro. Então o vinho não é o elementar de uma festa, né? Mas naquela época era cesta básica, era alimentação e muitas vezes nutricional. O vinho era medicinal, né? Como Paulo orienta o seu discípulo Timóteo para que tomasse um pouco de vinho, não puro, mas com água, para que amenizasse a sua dor no estômago. Então o vinho também era medicinal, o vinho era alimentação básica. Então faltar vinho no meio do casamento era terrível. E aí por isso que chegam a Jesus e pedem para que ele resolva aquele problema. E aí Jesus pega pega as talhas que eram feitas nas rochas, mais ou menos aqui existem lá até hoje, um diâmetro de 2 metros de diâmetro, para vocês terem uma ideia, com 1,5 metro de altura. Eram talhas cavadas na rocha, pedaço de rocha mesmo, que eram cavadas e feitas talhas para que pudesse armazenar águas para as purificações dos judeus. As pessoas chegavam em casa para se lavar, as visitas. Então essas talhas estavam vazias. Jesus pediu para que todas elas fossem cheias, e depois ali ele orou e a água foi transformada em vinho. Ali uma transmutação naqueles elementos que foram transformados. E ali ele foi levado ao mestre-sala, que não tem nada a ver com porta-bandeira, nem com carnaval. Esse mestre-sala é um mestre de cerimônias, era o maître nosso hoje. Ele provou, o nutricionista, ele provou ali o vinho e viu que o vinho era de excelente qualidade. Ele nunca, um homem tão experiente como aquele homem, anos e anos a fio, fazendo casamento, ele se surpreendeu, ele nunca provou aquele vinho. Sabe por quê? Porque aquele vinho não veio da Mesopotâmia, aquele vinho não veio do Egito, aquele vinho não veio da Síria, não veio de Israel, aquele vinho veio do céu. Aquele vinho foi um vinho que foi transmutado e projetado, provido pelo próprio Cristo, por Jesus. Então no casamento, o vinho ele não pode faltar, porque um dos primeiros simbolismos do vinho é a alegria. O vinho traz a alegria. O vinho traz toda o gozo, a alegria de um casamento. O vinho é fruto da vide, da videira, da uva. A uva representa o cacho da uva, fertilidade.
as múltiplas uvas em cada cacho. Então ali simboliza a nossa sequência de vida, a nossa plore, aos nossos filhos, né? No caso, o casal já bem provido, né, de filhos, e sabe a bênção que é o que são os filhos. Os filhos nos enriquecem, o filho nos enobrece. Então o cacho de uva, a uva também tem esse processo, também tem esse simbolismo. Agora, para fazer o vinho, ele tem todo um processo, Léo e Carol. Para que possa ser feito o vinho, é preciso colher as uvas, né, na parreira, pegar as uvas e amassar as uvas no lagar, amassar, triturar as uvas. E com esse amassar das uvas, com essa dificuldade que as uvas passam, que muitas vezes passa por esse processo de pisar sobre elas, esse suco que sai, esse sumo que sai, é que é feito o suco. E do suco faz por outro processo de espera, de fermentação, até que se torna o vinho. E o vinho, vocês sabem, quanto mais velho, melhor, não é? Então esperou 6 anos, não precisa esperar mais, mas daqui para frente, quanto mais velho, melhor. Se é que entenderam a mensagem. Então o vinho também nos dá essa, assim como acontece com o vinho, acontece conosco também. O casamento, ele existe para que cada tempo que passe ele fique melhor, não o contrário. Esse é um dos simbolismos que acontece no casamento. Mas para que saia o sumo, o suco, é preciso renúncia do pisar. É preciso muitas vezes adversidades que passaremos. Lembre que eu falei com você na nossa conversa antes. Passaram até agora, casaram-se, tornou de maneira civil, de maneira pela justiça da nossa nação, do nosso país. Porém, superaram muitas dificuldades. Superaram dificuldades que vieram de forma externa, de forma interna. Léo casa com Caroline, mas na verdade está casando com todo o complexo de vida de Caroline. Caroline casa com Léo, não casa só com Léo, com esse par de olhos castanhos, né, com essa calvície bonita, pertinente. Não casa só com um ser humano, um com o outro, casa com toda a árvore genealógica. Casa com toda a influência positiva e negativa da nossa família. E a gente precisa agora gerir tudo isso faz parte agora. Então, o casamento é uma unidade em meio a uma complexidade. Vocês que passaram por outras situações complexas e conseguiram superar de forma extraordinária, de forma nobre, de forma sábia, que poucos conseguem. Então isso é um presente de Deus que vocês têm. É um presente que Deus deu e tem dado a vocês. Poucos compreenderão, poucos conseguirão conviver com toda a complexidade, e Deus tem dado graça a vocês. E vocês têm conseguido superar, vocês têm conseguido viver a ponto de conseguir ter unidade em meio às complexidades, porque nós temos a nossa vida. E como eu disse para vocês semana passada, né? Daqui para frente, outras problemáticas virão. Ah, pastor, tá agorando? Não. Isso faz parte da vida. Outras complexidades virão. Outros problemas virão. A gente, na verdade, enquanto estamos aqui, é resolver um problema. Quando a gente se despede, ah, tchau, problema, foi embora. Você olha, eu sou o seu próximo problema. O problema vem. Só que a questão não é ter problemas, a questão é não resolver os problemas. As dificuldades virão, as adversidades estão à porta, mas como vocês superaram até agora muitas dificuldades, muitas complexidades, tem totais condições, a partir de agora, ainda mais, tocando agora a vida de vocês e superando outras que possam vir, né? Então, o texto bíblico, ele nos fala sobre a preciosidade do fruto da videira.
A videira verdadeira e o que o Novo Testamento nos apresenta como Cristo. Assim como Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, os galhos. E não há como ter lá na ponta do galho o cacho de uva, se esse cacho de uva não estiver ligado na videira verdadeira. E vocês estão ligados na videira verdadeira, amém? Então quem está ligado na videira verdadeira, que é Cristo, é um galho e é um ramo para germinar esse cacho de uva. Que as uvas serão colhidas, serão amassadas, pisadas, passará por um processo de renúncia, de entrega, de dor, porém ela vai gerar suco, ela vai gerar um líquido maravilhoso, e que esse líquido é muito nobre, muito nobre. O mundo reconhece o fruto da vide. E por último, esse suco, esse líquido que gera o suco, que depois gera o vinho, ele representa também no Novo Testamento o sangue de Jesus Cristo. É o sangue da nova aliança. O sangue que Cristo derrama 3 anos depois, mais ou menos, desse episódio. Ele morre na cruz por todos nós, independente se você crê ou não. Ah, mas eu não creio em Jesus. Beleza, mas ele crê muito em você. Isso para ele basta. Ele não tem processo psicológico, ele não vai entrar em crise, ele não vai entrar em trauma. Ele crê em você e morreu por você e morreu por cada um de nós. O sangue dele foi aspergido, foi lançado, escorreu pelo madeiro e tocou no solo. Quando ele morre, o sangue dele é uma representação do vinho. Por isso, na ceia, quando nós ceamos, o pão representa o corpo, o suco de uva, o fruto da vide ou o vinho representa o sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus está presente no casamento de vocês. Amém? Agora, sabe por que isso tudo aconteceu? Sabe por que o vinho foi restaurado? Sabe por que houve o primeiro milagre no casamento? Sabe por que voltou a alegria naquela cerimônia, naquele casamento? Sabe por que houve a testificação do mestre Sala de que provara um vinho excelente? Tudo isso acontece, Léo e Carol, porque um casal convidou Jesus para o casamento. Então cabe a cada um de nós aqui, os casados, que já estão casados há tantos anos, e eu lanço esse desafio para vocês, para todos nós: convide Jesus para o seu casamento. Convide o Cristo para que esteja no teu casamento. Sabe por quê? Porque quando a problemática se instalar, quando a falta chegar, Ele está presente. Ele pode resolver. Ele é o cara. Ele resolve tudo. Mas para Ele resolver, Ele tem que estar dentro. Porque se Jesus não estiver dentro, não há como. Porque Jesus não faz nada que a gente possa fazer. Então convide nessa tarde, todos nós, casados ou não, convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para a sua vida. E que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém? Vamos aguardar então a entrada da joia preciosa, né? A joia feita de ouro. Então, está aqui em minhas mãos um par de que, Léo? Léo faltou a aula. De que, Léo? Anéis.
Então aqui estão 2 anéis. É por isso que eu não falei, vamos aguardar a entrada das alianças. Já aprendi há algum tempo isso. E eu quero passar para vocês isso. O que vocês têm, os casados, em seus dedos, não é uma aliança. Isso aqui são 2 anéis. Os anéis estão presentes durante vários acontecimentos, vários acordos da história humana. Vários pactos, vários acordos. Os reis chancelavam vários acordos, vários pactos, vários encontros de parcerias com o anel. Ele cunhava. O túmulo de Jesus, por exemplo, era colocado uma argila, uma massa, e ali colocava o rei, o prefeito da cidade, colocava um anel para que ninguém pudesse violar. Marca do seu anel. Então aqui nós temos 2 anéis. Um que vai entrar no dedo anelar esquerdo de Carol, colocada pelo Léo, e outro que vai entrar no dedo anelar esquerdo de Léo, colocado por Caroline. Só que eu quero lembrar vocês que isso aqui, por que não é aliança, pastor? Porque a aliança não é um bem físico, material. Esse anel, ele não tem emenda, feito de ouro, metal nobre. Ele não tem início nem fim. Então esses anéis, eles não são uma aliança, eles representam uma aliança feita por Caroline e por Leonardo. Então eles colocarão e andarão nas ruas. Então todas as pessoas, todo e toda, alguém que olhar para a mão esquerda de Léo vai ver que ele tem uma aliança com uma mulher, com alguém. Porque ele tem um anel que representa uma aliança. Porque se isso aqui fosse uma aliança, muitas alianças teriam quebrado e descido por muitos vasos, ralos, né? Na praia que perdeu. Então, mesmo que você venham perder, que vocês possam venham perder esse anel, qualquer outra loja pode comprar outro anel. Mas a aliança não será quebrada, ok? O acordo, o pacto que vocês fizeram um com os outros debaixo dos céus, e eu louvo a Deus porque vocês poderiam casar no civil, escritório, cartório, beleza. Seriam reconhecidos como casal, estariam sendo membro da igreja, tranquilo, igreja não tem nenhum problema. Mas vocês optaram em fazer o religioso. Se preocuparam em chegar adiante, embora essa palavra seja muito desgastada, religioso, mas vocês optaram em vir diante de Deus, reconhecido pela igreja, e fazer essa aliança aqui. Então o que vocês fazem aqui agora, diante de todos nós, isso é uma aliança. E essa aliança será visível, tornado prática, através desses 2 anéis. Ok? Então eu vou pedir agora, né? Acredito essa seja a da Carol. E agora, Léo, você vai colocar no dedo anelar esquerdo de Caroline, mais a nossa jogadinha ensaiada. Aqueles que não sabem, eu sou pastor de esporte da Igreja do Recreio. Nos conhecemos no torneio de vôlei, o qual eles foram bicampeões, né? Campeões já por 2 anos. Nos conhecemos há alguns anos. Então, por isso agora, por isso que eu falei jogadinha ensaiada. Você agora, Léo, não tem papelzinho, eu não vou falar, você vai repetir. Tem alguns engraçadinhos que depois de alguns anos, né, querem sair pela lateral direita, né, ou lateral externa. E aí ela fala, lembra o que você falou lá no altar? E o que alguns dizem, eu só repeti o que o pastor, que o padre mandou falar. Não é? Então aqui, irmão, é ao vivo. Aqui não tem repetição. Quem sabe faz ao vivo, quem ama faz ao vivo. Calma que é fazer a fala, tá bom? Então você vai dizer, calma. Você agora vai dizer o que está no seu coração para ela, para Carol. E você vai depois colocar o anel que representa a aliança no dedo anelar esquerdo de Caroline. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por esse presente maravilhoso que é você, Caroline. Que não existe palavras para decifrar a mulher que você é. Uma pessoa maravilhosa que realmente encanta qualquer pessoa que te conhece.
realmente você me surpreendeu. Você é a pessoa que tem amor para dar para todo mundo. Todo mundo que chega perto de você, você tem amor, você tem amor, você tem amor, como Deus diz, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Você amou o próximo. Você amou até quem não devia amar. Você amou todo mundo. Você é uma pessoa surpreendente, maravilhosa. Eu me sinto muito honrado de estar ao seu lado, poder estar ao seu lado e agradecer a Deus que me deu esse presente. Eu quero te dizer que eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Da mesma forma, Caroline também vai dizer para o Léo, que está no seu coração. Eu já tinha escrito, ele não deixou eu trazer papel. Léo, quem te olha vê tudo. Porque se existe um lugar para o amor morar, é o olhar. E a pessoa vê o seu jeitão louco, bruto, atrapalhado. Mas só quem chega perto e atravessa todas essas barreiras sabe o doce que você é. Eu sei o que é subir e ver um homem chorando porque ele estava vendo a última cena de uma linda mulher. Isso há 2 dias atrás. Chorando com rixas de Gigi subindo a escada para dar a rosa. Isso não é comum. Isso é mais raro do que tudo. Um homem que ama sua família, acima de tudo, é raro hoje em dia. Um homem que preserva seus laços, seus amigos de infância, todos aqueles que estão aqui, e o seu coração que tremeu por não poder convidar o mundo inteiro e todos aqueles que passaram na sua vida. Só você tem esse jeito, que só quem chega perto consegue te entender. Eu demorei um pouquinho, mas eu insisti, eu perseverei e eu ganhei o melhor prêmio do mundo, que é ter você como o homem da minha vida. Te amo. Esquerda. Carol, não se preocupe. Geralmente as mulheres falam um pouquinho mais mesmo na hora do... Isso é normal. Porém, falam mais, mas porém com muita pertinência. Agora nós vamos passar por um último momento, que é... eu tenho aqui a taça e aqui o fruto. Tem um convidado aqui que chegou de última hora. Está aqui uma taça de vidro e com fruto da vide, líquido precioso, que representa tudo que nós falamos aqui agora. Só que agora vocês vão fazer algo que só vocês vão fazer. Essa porção do fruto da vide, vocês vão tomar metade cada um, por inteiro, tá bom? Não pode deixar uma gotinha aí. Provando que todo esse líquido só vocês vão usufruir. E depois, Léo, essa taça também que foi usada por vocês dois, mas ninguém vai poder usar. Ela será destruída, mostrando, provando a fidelidade no casamento de vocês. Que o que vocês usarem, mas ninguém poderá e deverá usar. Ok? Então você toma metade, ela toma metade. Léo, pega o... Isso aí. Deixa nada, Léo. Só vocês. Bota aqui um pouquinho aqui dentro do pano. Enrola. Enrola a taça aqui no cantinho. Enrola bem o pano. Coloca aqui no canto. Pode quebrar. Não. Pode pisar em cima. Bota no chão e pisa em cima. Isso aí.
uso exclusivo de vocês. O líquido e a taça. Usufrua daquilo que Deus deu para vocês. Nós vamos orar agora. Eu quero chamar o presbítero Peterson, que é parente também da família, que faz parte da família. Vai estar orando nessa hora. Estava filmando. Pode vir fazendo uma selfie ou fazendo uma live. Meu querido irmão, vamos orar. Você pode orar, e quem tiver palavras também quiser dar ao casal, fique à vontade. Bem, parentes, amigos, os convidados, hoje é um dia muito especial para eu chorar. Mas hoje alguma coisa está dizendo que eu não vou chorar. Eu sou o tio Neném. A maioria aqui me conhece, alguns poucos não. Eu sou o irmão da Ruth, um dos irmãos mais novos. Quando Caroline e o Léo vieram me falar sobre estar com eles aqui hoje, eu me senti a pessoa mais importante dessa vida. Eu não vou chorar. Eu vi o Léo nascer, Andréia nascer, Luciano nascer, não nessa ordem. Enfim, eu vivo com eles desde os 12 anos de idade, onde fui morar com a Ruth, Simval. Eu pude conviver do melhor da minha vida. E nós aprendemos que família é realmente a melhor coisa que a gente deve defender. E na nossa família tem sido assim. Eu, de agosto para cá, quando o Léo me convidou, para mim foram dias de martírio, porque eu tinha que falar alguma coisa. E hoje o pastor foi muito feliz no que disse. Carol foi muito feliz no que disse do Léo. E o Léo muito feliz no que disse da Carol. Eu acho que vai chover. Não sei. E o meu tempo de falar com vocês também é pouco, meu amor. Porque vocês já estão cansados, estão sentados por muito tempo. E é ruim tomar o tempo das pessoas. E eu falaria aqui o tempo todo. Falar do Léo é muito tranquilo, mas tem tanta coisa boa para falar dele. Não só do Léo, da Carol. Carol conheço pouco, mas o suficiente para conhecê-la profundamente e testemunhar que ela realmente é um milagre na nossa família. É uma menina que tem um coração maravilhoso. E uma das razões que eu digo isso é que em família é muito normal, quando a gente se reúne a sós, que nós fazemos cochichos sobre alguns. Mas quando na nossa família nos encontramos a sós, escondidinho naqueles lugares, o que se fala da Carol são coisas assim que me fazem realmente chorar. E quando isso fala quem está com ela diariamente, o Luciano mesmo me surpreendeu com tantos elogios. Escreveu até um texto para que eu falasse aqui hoje a respeito. E eu, de mesma forma, escrevi também muitas coisas. E não vou poder ler, porque eu sei quão precioso é o tempo de vocês. Depois de tantos rascunhos, eu falei, não, é ruim fazer rascunho, eu vou escrever isso no meu telefone. E o telefone que eu estava usando, que está ali agora, que eu peço que ele ainda me entregue. Então, eu sempre pedi a opinião à minha mulher, que é das pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida. E ela me orientou em alguns detalhes. E eu, infelizmente, eu não sou muito de textos lidos.
nossa família a gente não lê textos pré-arranjados. O que fala é o nosso coração mesmo. Mas vou falar um pouquinho do Léo. A Caroline, é redundante falar dela, porque o Léo já expressou muito bem. E eu estaria aqui falando. E então, Léo, eu coloquei palavras pequenas e poucas coisas também, porque eu tomaria muito tempo. Eu vi que ela corroborou muito bem com o que eu disse, que ele se destaca pela pureza. O Léo é muito puro. O Léo é de uma simplicidade ingênua. Não ingênua, ingênua quer dizer só dele. A espontaneidade que ele tem, respeito aos pais e ao próximo. O Léo, todos aqui já conhecem o Léo muito bem, mas eu conheço ele no íntimo. O Léo não tem nenhuma mácula, o Léo não tem nada que se possa pesar sobre ele. Nada. Eu digo aqui, ninguém tem nada que pese sobre o Léo, na sua honra, na sua integridade. E isso, Léo, não é fácil para os dias de hoje. E você já faz isso, já desde que você nasceu. Ele honra os pais. E isso é muito bom. E a Carol cuidou das meninas dele, né, Carol? Dando a elas o amor que elas sempre precisou. E elas têm o privilégio de terem duas mães, né, que também foi muito cuidada e ainda é muito cuidada com a outra sua mãe. Enfim, esses dias eu estando em casa, também numa pequena narrativa com o Luciano, e o Luciano, ele é meio complexo, não é uma coisa simples de entender. É um algoritmo indecifrável, mas eu fiquei muito feliz quando ele conversou comigo sobre a Carol. Sabia disso, Carol? Ele discorreu tanto sobre você, né, que eu fiquei assim, claro, eu já sabia que ele não podia falar outra coisa. Mas vindo dele, depois você deu um beijo nele, um abraço nele, porque ele não é de falar. Não, essas coisas não. Ele é muito de falar outras coisas, que vocês conhecem bem aqui, Luciano. E isso foi uma coisa que me marcou, né, sobre você. Porque para o Luciano parar e falar sobre você sentado na minha casa, e quando ele começa a falar, todos sabem que hora termina. Não é antes de meia-noite que ele vai embora. E é uma companhia super agradável, que poucos têm o privilégio de tê-lo por horas e horas conversando. E o pastor, ele me surpreendeu muito com o que ele disse a respeito de vocês, da cerimônia do casamento. E eu quero agradecer ao pastor. Estou te agradecendo porque eu sou quase... vou me colocar até no lugar de pai deles. E é isso. É uma família de amor. Eu não vou falar muito sobre a Ruth, nem sobre o Simval, porque realmente eu não conseguiria. E estamos já passando do limite do nosso tempo. E eu vi muito bem você colocar que o amor tudo suporta. E se vocês me permitem, é rápido. São 13 versículos. Não é nada. 1 Coríntios de 1-13 fala sobre o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos a face, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Léo, eu quero deixar aqui a minha bênção. Que Deus abençoe você e a Carol. Que a casa de vocês seja referência de família, seja referência de amor, de tolerância. Que Deus os abençoe. O pastor então vai fazer a oração final, impetrando a bênção sobre vocês, e a minha participação aqui, eu volto para o meu cantinho lá. Vamos orar então. Vamos pedir para todos ficarem de pé. Eu vou pedir para os familiares puserem as mãos. Levante a sua mão direita e ponha sobre Carol, ponha sobre Léo, porque os familiares têm autoridade de Deus, assim como os padrinhos também, com certeza. Eles escolheram vocês, não só como testemunhas, mas como alguém que vão caminhar com eles também, que vão orientá-los também, que vão torcer e orar por eles também. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar agora diante de Ti Leonardo e Caroline agora, como casal constituído por Ti. Estenda a Tua mão sobre a vida deles. Estenda a Tua mão sobre esse casal, sobre essa família, sobre os seus filhos, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Caminhe agora com eles, porque a Tua palavra diz que o cordão de 3 dobras não se parte facilmente. Queremos pedir que o Senhor venha agora, Pai, conduzi-los diante das Tuas mãos. Eles optaram em vir diante do altar, diante do Senhor, não só pela justiça brasileira, mas diante da Tua mão poderosa. Por isso, Pai, abençoe agora em nome de Jesus. Estenda a Tua mão sobre a vida deles. Coloca a Tua comunhão sobre a vida deles. Coloca, Pai, o Teu amor sobre a vida deles. A paixão, o zelo, o trato, o carinho. Pai, no nome de Jesus, abençoe de maneira poderosa agora Leonardo e Caroline, juntando agora, unindo como uma só carne diante do Senhor agora, e constituindo agora esse casamento, esse matrimônio sobre a vida deles. Essa aliança agora recaia sobre a vida deles, a partir desses anéis visíveis agora. Te pedimos no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Eu, como ministro do Evangelho, pastor da igreja, Primeira Igreja Batista do Recreio, autorizo e outorgo vocês e declaro vocês casados com o marido e esposa. Podem se beijar agora. Poder sentar.
Vamos aguardar só um minutinho. Nós vamos assinar aqui agora o livro, vocês, Léo e Caroline. Nós estamos encerrando a cerimônia.